Como eu havia comentado lá no Instagram, que eu faria aqui com mais profundidade uma análise do meu ponto de vista sociológico, tá? Sem entrar no mérito do juízo de valor com relação às decisões empresariais a respeito do que vocês sem dúvida estão lendo aí, assistindo nos últimos dias a respeito de um programa de trainee focado exclusivamente para aqueles que se declarem pretos ou pardos. Então, de novo, reforçando, não se trata aqui de eu querer entrar e ensinar a empresa do que ela vai fazer com o seu programa de trainee, qual é a estratégia empresarial. Não é esse. Também não é meu papel aqui, na figura de cientista social, ficar tomando partido de um lado ou de outro. Porque uma das coisas que me irrita muito é exatamente a apropriação de um tema que é importante, que a gente tem que discutir, que é um tema que muitas vezes ficou hibernando na sociedade brasileira, porque, veja, falando de sociedade, toda e qualquer sociedade tem certos assuntos meio, não que eles sejam proibidos de serem discutidos, mas digamos que é convenientemente você não tocar naquele assunto. Sabe aquele ditado popular que diz assim: em casa de enforcado não se fala de corda. Então, como o Brasil tem uma história mal resolvida em relação à escravidão de mais de 3 séculos, sempre houve uma tentativa de vamos deixar isso para trás, vamos deixar isso, não vamos conversar a respeito, porque isso começa a trazer uma série de circunstâncias concretas de que talvez a gente não queira. Estou dizendo genericamente, né? É injusto dizer que é a totalidade, né? Mas você acaba sendo estimulado para não tocar no assunto. Agora, eu odeio quando eu vejo a politização de um tema desse que é apropriado, e aí começa clichês, né? Racismo reverso, pegando aqui algumas matérias que eu li, né? É possível ter isso? Não, mas vamos criar aqui uma lei que permite desigualar para igualar. Essas frases clichês, aí aparece outra aqui, dizer que a justiça agora está questionando se isso é constitucional ou não, aí aparece pessoas, não, isso é um espantalho discursivo. E aí tudo passa a ser uma discussão de nós contra eles, né? Então a gente tem que tomar, eu pelo menos tento passar essa visão, de não entrarmos numa discussão simplesmente para ficar brigando por um clichê. Então de repente você está discutindo se racismo reverso existe, se existe racismo estrutural no Brasil, você fica, não, como eu não acredito nesse clichê, eu ataco a pessoa que afirmou aquele clichê e vice-versa. Sem que a gente de fato entre na questão como, se nós queremos de fato entender com dados, com pesquisas que foram feitas, como eu já havia citado, o livro, né, Brancos e Negros em São Paulo, um trabalho brilhante do Roger Bastide, que é um sociólogo que veio aqui para o Brasil para ajudar a formação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, chamada Missão Francesa, e o Florestan Fernandes. Então, isso sim é um trabalho denso, sem clichês. Veja que o pesquisador não fica aqui criando clichês. Apesar de que eles têm que tratar de questões, como eu já falei, muito desagradáveis. Como de fato, a partir da abolição, e lá no Instagram eu já tratei resumidamente, tem uma sequência de vídeos só sobre a questão da abolição, e a partir de 1888, o problema parece que estava resolvido. Sabe aquilo que eu disse para vocês? Não, agora o problema está resolvido, vamos jogar para debaixo do tapete. Não estava resolvido. Aqueles intelectuais, como Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, os irmãos Rebouças, que vinham lutando há 20 anos pela abolição, da maneira que o Estado se apropriou, e simplesmente o Estado foi lá e assinou.
sabe? Então, ó, por decreto está encerrada a escravidão no Brasil. O projeto desses intelectuais era muito mais amplo. Ele já previa a inserção desses milhões de pessoas na sociedade brasileira. Isso foi interrompido. Muitos deles se desinteressaram, foram para a Europa, muitos deles eram inclusive monarquistas, então quando veio a proclamação da República em 89, né, aí que eles se desinteressaram mais ainda, e a sociedade, para justificar aquelas pessoas excluídas que estavam ficando, como eu já citei, sempre na periferia das cidades, né? O Rio de Janeiro viveu isso muito, empurrando as pessoas sempre morro acima, morro acima, morro acima, cada vez mais longe do centro, à medida que a cidade do Rio foi aterrando, criando várias regiões, né, urbanizadas. Essa massa de pessoas que até então trabalhavam, era a força motriz do Brasil. Por que agora elas estavam renegadas? Porque foi mais conveniente começar a trazer a mão de obra de imigrantes com um projeto, infelizmente um projeto macabro de clareamento da população, como muitos eugenistas, que eu já citei isso num vídeo que eu fiz, como até a década de 30, naquele ambiente dos anos 30, existiam higienistas famosos, tem nome de praça, de ruas aqui em São Paulo, desses médicos, eram médicos, hein? Então hoje quando diz, não é científico e tal, depende, né? Depende do cientista também, né? Então, o trabalho desse do Roger Bastide e do Florestan tem que entrar muitas vezes em situações muito desagradáveis, como foram criados uma sequência de frases, eu não vou ler todos, que eu acho extremamente penoso ter que ler isso aqui, mas existiam frases que foram criadas nessa mitologia popular, desqualificando os pretos e pardos, né? Coisas assim ridículas, como dizer assim, negro não acompanha a procissão, persegue. Essa é a mais branda, eu não vou ler aqui, porque não vou me dar fazer esse trabalho de uma coisa assim lamentável. Mas eu acho que é muito interessante para quem quer encarar mesmo, antes de sair por aí falando clichês, né? O que é, se não esses programas, como que se diz, positivos, né? Uma lógica, uma ação positiva, né? De criar isso para as empresas e tal. As cotas constitucionalmente foram aceitas, o STF já pacificou essa questão, então não se trata de questionar o modelo de cotas. A questão, no caso dessa empresa que divulga, faz toda uma campanha, se vocês verem até as fotos que a empresa colocou no ar, tem ali também todo um jeitinho de marketing, né? Porque, veja, indo para os pontos que eu chamo assim que estão nos detalhes, né? A própria empresa disse, não, estamos aqui chocados, porque agora, em 2020, a empresa descobre que ela tem realmente no quadro funcional 53% de pretos e pardos. 53%, que é coerente com o que o IBGE tem levantado da matriz brasileira, é coerente. Não é... Isso não me surpreende. Só que aí vem o detalhe, né, o trick, como o americano fala. Só que apenas 16 deles ocupam cargos de liderança. Precisamos mudar esse cenário. Pô, mas se você está dizendo que dentro da sua empresa tem 53 e você identificou agora, por alguma razão, que só 16 estão em cargo de liderança, tá entre aspas, tá fácil resolver. Tá fácil. É só promover para cargos de liderança dentro dos 53% da sua empresa. Certo? Não, aí você tem que criar um programa para as novas lideranças que virão, então tem esse programa do trainee, que aí eu vou fazer a diversidade, né? Vou melhorar a diversidade. Vocês entendem que tem um detalhe, né? E aí na mídia em geral fica reverberando, não, porque encargos disso, encargos aquilo, não sei o que. Então vamos fazer uma lista, um ministério, aí a Defensoria Pública entrou de fato com uma ação contra a empresa, dizendo que na Constituição
você não pode selecionar para trabalho critérios que são critérios de raça, etnia. Ué, então como é que faz? Então nós vamos ter que mudar também a Constituição, né? Esse defensor, e na justiça é assim, você tem o contraditório, ele está lendo na letra da lei. Não, uma coisa é cota. Tá certo, eu já estabeleci um percentual X, sempre será destinado a pretos e pardos. Tudo bem. Agora, você dizer que o meu critério de escolha é só esse, daqui a pouco as empresas, por exemplo, que são ligadas à matriz asiática, dessas que fazem carro, equipamentos, só vou dizer, não, olha, então agora é só aqueles que se declarem, né, na etnia amarela. Não é justo? Então, esse tipo de discussão rasa dos clichês que eu comento com vocês, na minha visão modesta, ele acaba levando para um movimento que não está existindo, você amplifica o problema e você não resolve. Porque, voltando à questão dos 53% de pretos e pardos que tem na empresa e os 16%. E quando eu disse assim, ué, então tá fácil, é só promover. Sabe por que não é tão fácil? E isso a empresa não fala. Não fala. Né? Aí veja o que eu vou dizer, que não é fácil. Será que o fato de ter os 53%, e já que elas têm ali, já são funcionários, ela conhece aqueles funcionários, por que não promovê-los a cargo de liderança? Por que não inserir num programa de treinamento para cargo de liderança esse 53%? Muito provavelmente porque ela vai descobrir que pela característica desse tipo de empresa, né, que a maior parte não tem escolaridade suficiente para ingressar nos cargos de liderança. Vou repetir. Apesar deles terem 53% de pretos e pardos, eles não têm, eles já devem ter analisado o currículo dessas pessoas. Muitos talvez não tenham nem o segundo grau completo. Então, é um eufemismo dizer que não, olha, que desigualdade aqui está realmente e tal. Ora, você teve todos esses trabalhadores durante décadas convivendo na empresa, você não percebeu que o problema é que essas pessoas, por terem uma necessidade econômica, elas abandonaram, muitos deles, o estudo, e eles vêm de locais mais distantes e trabalham ali e ficam muitas vezes 2, 3 horas para ir para o trabalho, depois mais 2, 3 horas para voltar para casa. E é por isso que elas não conseguem ter o cargo. Veja onde que eu estou querendo chegar. Não é que há racismo. Não. Ninguém os preteriu em função da cor. Os preteriu em função da qualificação. Agora, isso remete à nossa dívida histórica do que nós fizemos em termos de condições para as pessoas pretas e pardas após a coisa que os permitisse ter esse nível de escolaridade compatível. Né? Então, se todo mundo agora começar só a discutir essa questão, não, tá ótimo. Daqui a algumas semanas o programa de trainees, de inscrição se encerra. A imprensa provavelmente vai lembrar desse assunto só daqui a um ano, porque o programa dos trainees é 12 meses. E vai dizer, olha aqui, tem a primeira turma que foi escolhida para a empresa. Vocês acham que isso, de fato, vamos dizer que a empresa mantém isso por 5 anos, todo ano agora só pretos e pardos no programa de trainee. Será que realmente é isso que vai fazer essa diferença? O que eu aprendi, tanto na minha vida profissional, por exemplo, na área de finanças, porque daqui a pouco também vão dizer, não, mas tem menos aqui, né? Sim. Porque à medida em que você... Isso ninguém, numa matéria dessa, tem coragem de abordar o que eu vou falar. Em toda grande corporação, aquilo que eu já falei para você, de quem detém o capital, ele escolhe as pessoas que ele quer. Você pode ser um excelente, uma formação, né, universitária excepcional, mas você não vai competir com o lugar na diretoria com o filho de um amigo do dono da empresa. Não vai. Pode ter certeza que não. Você vai ser um auxiliar desse cidadão que vai ascender. Então, em todos os negócios que são controlados pelo capital, com exceção, por exemplo, da atividade de cargos públicos, né? Você tem que fazer um exame
né? A partir dali, você segue a carreira, como se diz. Numa empresa privada não é assim. Uma empresa que quem controla o capital... Vejam, se vocês pesquisarem, o número, por exemplo, de banqueiros que os filhos, dentro daqueles filhos que ele detecta que tem um talento para seguir na próxima geração sendo dono do banco, que ele envia aquele jovem para ser formado num outro banco de um outro amigo banqueiro. Tem vários casos, mesmo aqui no Brasil, se vocês pesquisarem, né, pessoas que foram treinadas em bancos americanos, isso é um cluster. Existem, se vocês pesquisarem, anualmente encontros só para jovens herdeiros de grandes fortunas que se encontram em países ali na Europa e são treinados para assumir essas lideranças. Então, isso é uma ilusão que eu quero dizer, que assim, a questão aqui não é simplesmente, até um certo ponto, essas pessoas subirão na estrutura, mas não é só isso, não é simplesmente você empurrá-los para o programa de trainee e criar uma ilusão de que lá na frente, talvez daqui a 20 anos, muitos deles falam assim, puxa vida, tudo bem, trabalhei aqui por 20 anos, mas eu percebo que certas decisões ainda continuam sendo pelo sobrenome, né? Por isso que o Horaci Nogueira, não nesse livro, que esse é o livro que ele trata sobre tuberculose, mas no trabalho dele de mestrado, quando ele define a questão do racismo no Brasil diferente do racismo americano, que é um racismo de origem, ou seja, você tem ali a origem preta, você já é considerado, faça o que você fizer. O que não quer dizer que numa sociedade como a americana, veja por exemplo na NBA, veja o sucesso, ninguém questiona o sucesso dos jogadores da NBA, todos eles fazendo, por exemplo, universidades disputam esses talentos, porque de fato é por mérito deles, né? Infelizmente na sociedade brasileira esse tipo de ação a gente não observa. E o Horaci mostra que aqui o sucesso sempre foi assim. Mesmo antes da abolição, você tinha pretos que eram muito respeitados porque eles economicamente tinham adquirido dinheiro, eram pessoas poderosas economicamente, que tinham inclusive escravos que trabalhavam para eles. Em vários casos, vocês pesquisarem, de personalidades que tinham seus escravos, né? Então, mesmo a partir ali da abolição, o valor que a sociedade brasileira acabou carimbando uma pessoa preta ou parda era em função do seu status econômico. Então, podem perceber, aquelas pessoas, né, que adquiriram por talento, realmente por talento, não estou negando isso, uma distinção, ele fica um preto invisível. Então a sociedade aqui no Brasil, de uma maneira hipócrita, esquece, entre aspas, isso, mas porque ele tem um poder econômico. Então, essas questões das cotas, do chamado racismo estrutural, que em sua medida é verdade, mas essas soluções que eu chamo de soluções simples para problemas complexos que tem aqui no Brasil, porque agora muita gente ligado a esses movimentos afro ou pessoas do judiciário estão posando só do lado bonzinho. Não, realmente isso aqui muito bem, tem que fazer sim, mas será que é só isso? Será que é só isso que é o problema? Vocês podem estar muitas vezes numa situação dessa empurrando esses jovens para mais para frente serem estigmatizados, né? Porque será que eles vão ter exatamente as mesmas condições pela própria formação educacional, onde eles conseguiram fazer a sua faculdade? Ou seja, no passado, quando não tinha esse programa, ele não aceitava o currículo do trainee exatamente pela cor? É isso que a empresa está querendo dizer? E ela está com remorso dela ter feito isso? Ela fazia isso? Porque aqueles que vamos dizer, entraram numa universidade por cota, foram alunos aplicados, entraram nesse programa de trainee e demonstraram um talento, será que eles foram preteridos?
Será que é isso que eles estão querendo dizer? Ou a gente está de novo voltando à questão, assim, eles nem tiveram condição de competir, porque ali na sala, naquelas dinâmicas de grupo, que são bastante agressivas, né? Você tem que se demonstrar. O candidato que está ali, por uma questão de poder econômico, já fez um intercâmbio no exterior. Veja, não é uma crítica, eu só estou fazendo uma constatação sociológica. Aquelas pessoas, no meu tempo, quando eu já estava me formando com engenharia, isso era muito comum. Todas essas grandes empresas tinham seus programas de trainee, e eles deixavam muito claro que eles tinham preferência por engenheiros, por exemplo. Por que eu fui entrar, por exemplo, para o setor financeiro? Porque o setor financeiro sempre gostou muito de ter engenheiros para os seus quadros, né? E eu mesmo descobri, né, muitos anos depois, que eu falei assim, olha, tudo bem, pela toda a minha competência, o que eu fiz aqui, até aqui eu pude chegar, mas a partir de um certo ponto, são outros referenciais. Claro, no meu caso eu estava preparado para fazer ter minha porta de saída. Então, deixo aqui também a indicação, não é esse livro do Thomas Sowell, porque isso aqui é um resumo da obra do Thomas Sowell. Para quem quer conhecer o Thomas Sowell, eu recomendo esse livro, né? Mas o Thomas Sowell tem um livro específico sobre discriminação, e ele conta que isso não resolve tudo, eu não estou sendo simplista, mas também muito daquilo que você pode depois na vida, veja o que eu vou dizer, colocar uma pecha desse tipo aqui, ah não, isso foi uma discriminação, depende muito do seu comportamento em relação à sociedade em que você vive. Se você tiver um comportamento do estilo que o Sowell coloca, sou revoltado, tudo bem, colocando na conta toda aquela injustiça que eu citei lá desde dos 3 séculos de escravidão, se você se colocar nessa postura de o revoltado e começar a instigar as pessoas, como se hoje, pessoas que não têm absolutamente nada do que aconteceu por 3 séculos, mas você dizer, não, uma pecha, assim, dizer, não, você já é racista sem saber. Você já é. E quer provar para a pessoa que ela é um racista. O que você vai, de fato, colher? Aí sim essa pessoa vai passar a te discriminar. Até então ela nem tinha pensado sobre isso. Ela podia ter soltado uma daquelas piadinhas ridículas que eu citei, que tem aqui nesse livro. E aí, claro, com educação, com coisa, cabe você me dizer, olha, fulano, esse tipo de afirmação é uma coisa que você está repetindo uma frase que vem do passado e que estava impregnado ali e tal, mas eu sei que você não pensa assim, não é verdade? Então vamos tentar não usar esse tipo de frase, né? Como, não, segunda-feira é dia de branco. Sabe essas frases ridículas assim? Então, toda vez que eu ouço alguém próximo que diz uma frase dessa, eu digo, olha, eu acho que não se deve usar isso. Eu sei que você não está querendo ofender, mas para uma pessoa preta ou parda, ela vai se sentir sim ofendida. Então é melhor vamos deixar de usar essas coisas, né? Isso é uma forma de você abordar um problema que está ali. A pessoa muitas vezes leva aquele susto, aquele choque, diz, não foi isso que eu quis dizer. Não, eu sei que não foi isso que você quis dizer, mas você disse. Então vamos abolir certas frases, certos comentários, né? Isso vale para pretos e pardos, para mulheres, para opções sexuais, de qualquer coisa, né? Tudo depende de como você, na minha visão, aborda o problema. E sem clichês midiáticos, tá certo?